Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso Inovatic. Ele é um evento promovido pelo Telesimples, é o nosso site de notícias. Vamos lá. A gente já tem leitores, mas é sempre bom ter mais leitores, né? Nós estamos hoje com 500 mil de leitores mês. Eu acho que é uma marca super importante, demonstra a transversalidade do setor e a necessidade que as pessoas sentem de ter informações que expliquem, que traduzam sobre o movimento de mercado e sobre as decisões que afetam este mercado pujante, né? Mas que ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, agora, nesse momento, a gente está aqui para debater um pouco o futuro, um futuro muito próximo, porque esse mercado muda rapidamente. A gente está com o presidente da Anatel, o conselheiro Leonardo de Moraes. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os planos da Anatel para o próximo ano, para esse mercado de SP. Estamos com o Basílio Pérez, ele acho que dispensa a apresentação, mas hoje ele está aqui como presidente da Associação Latino-Americana e do Caribe de ISPs, e ele ainda é o conselheiro de administração da Abrint. A Abrint, obviamente, depende muito da sua intercessão durante todos esses anos. Bem-vindo, Basílio. E estamos aqui também com o Thomas, eu não sei se é Fux ou Fux, ou se é Fux como do ministro, mas ele é o CEO do grupo da Torá. A da Torá é uma importante operadora de MVNO e tem projetos muito importantes aí para esse segmento. Então, rapidamente, já apresentei todo mundo e já chamo o presidente da Anatel, o conselheiro Leonardo. Por favor, Leonardo, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Miriam. Prazer estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e também agradecer por estar aqui tão bem acompanhado, junto com o Thomas Fux, a pessoa por quem eu tenho grande admiração pelo espírito empreendedor que tem. É feito um trabalho muito distinto à frente da Torá, mas também à frente da Telcomp. Eu também quero fazer meus cumprimentos aqui ao Basílio, com quem temos tido uma interação já também há muitos anos, em diversas oportunidades, falando sobre diferentes pautas, seja na Abrint ou em outros fóruns também. Obrigado, Miriam, pelo convite novamente. E eu não poderia começar esse evento sem deixar de fazer um registro de admiração pelo trabalho que os chamados prestadores de pequeno porte têm realizado. Os PPPs, superando inúmeros obstáculos, têm promovido uma revolução digital silenciosa no nosso Brasil. Isso é evidenciado de diversas formas, inclusive nos números que os PPPs têm apresentado em termos de evolução, né? Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 2.000 PPPs. Esse número teve um crescimento aí de 500% aproximadamente nos últimos anos, mas esse crescimento também se deu e resultou numa mudança significativa do perfil do market share no mercado do chamado serviço de comunicação multimídia, a banda larga fixa, né? Em 2010, segundo os dados detidos pela Anatel, os PPPs tinham um share, um percentual de aproximadamente 20% do mercado. Hoje, essa parcela já, segundo os dados de setembro de 2020, de aproximadamente 37%, desconsiderando subnotificação, que isso ocorre, como todos sabem, né? Além disso, é preciso dizer que a participação dos PPPs no total de acessos de banda larga com velocidade acima de 34 megabits também é muito significativo, 30%, considerando apenas a tecnologia de fibra ótica, né? Os PPPs agregados totalizam a maior parte do mercado, aliás, totalizam um pouco mais de 50% do market share. E, enfim, são muitos dados que podem evidenciar. Um dado, para mim, que é muito significativo é saber da contribuição efetiva para a difusão da banda larga fixa a partir da presença em mais de 3.700 municípios no Brasil.
melhor dizendo, em todos os municípios do Brasil, mas em 3.650 municípios do Brasil, aproximadamente 65% dos municípios no Brasil, alguma prestadora de pequeno porte é a empresa líder em número de acessos nessas localidades, e isso é muito expressivo, né? E é por isso, sim, que eu sempre digo que as PPPs têm realizado uma revolução digital silenciosa. E também isso não se resume à quantidade de acessos, mas também fala muito sobre qualidade, satisfação dos clientes, né? Segundo um estudo da Superintendência de Relações dos Consumidores da Anatel, foi apontado que, de forma geral, as PPPs apresentaram as maiores notas em todos os serviços de 2015 a 2018, e os seus consumidores se mostraram, inclusive, mais satisfeitos. Então, isso, nesse quesito de qualidade percebida, também é uma forte evidência do papel das prestadoras de pequeno porte, que tem promovido uma competição não apenas por preço, mas também por qualidade, notadamente naquilo que se refere ao atendimento ao consumidor. Aspecto esse que, inclusive, foi debatido ontem na reunião do Conselho Diretor, na revisão do RGC, que vai ser submetida à consulta pública, muito embora as regras ali, muitas não se apliquem aos PPPs, que foram, digamos, aliviados em quase toda a carga regulatória, por assim dizer, por uma decisão da agência, justamente para permitir menor encargo e fardo regulatório sobre esses agentes, esperando que eles continuem a crescer, como eu disse, competindo por preço e por qualidade. Eu acho que esse é um processo que eu tenho bastante satisfação em dizer, quando da definição dos PPPs, que se deu na Resolução 694, de 2018, havia uma discussão muito grande sobre estabelecer diferentes critérios, inclusive critérios médios, e eu fiquei feliz de ter a sugestão acatada pelo então relator, quando a gente falou desse critério de 5%, muito embora ele seja simples, mas às vezes soluções simples para questões complexas podem ser sim apresentadas. E nesse caso foi muito interessante ter novamente suprimido essa carga regulatória, considerando esse patamar de 5% de participação de mercado nacional. Entendo que foi uma visão acertada da agência. Para além disso, né, eu acho que nessa mesma oportunidade nós fizemos uma aprovação do PGMC, que se insere de forma muito destacada num contexto mais amplo de revisão das relações de atacado, consubstancia um avanço da regulação econômica no endereçamento de um dos seus principais pilares, que é a promoção da competição. E isso foi feito de diversas formas, considerando também que o Brasil não existe um Brasil médio, um Brasil representativo, e que a modularidade da atividade regulatória é necessária até para considerar essa heterogeneidade de infraestrutura no país, do grau de competição e etc. Então, o PGMC é um avanço nesse sentido. Eu sempre digo que, à medida que a abordagem regulatória passa a considerar essas particularidades, idiosincrasias regionais, inspiradas inclusive no modelo de GAPS do Banco Mundial, a regulação passa a galgar um novo patamar em relação ao contexto regulatório que vigia no início da desestatização do setor, do processo pelo qual passou esse setor. Enfim, eu posso... essa dinâmica de competição tem sido constantemente alterada, seja pelo movimento das PPPs, seja por outros movimentos de M&A, que inclusive acontece na camada dos PPPs e acontece também nas prestadoras que têm poder de mercado significativo. Eu entendo que esse próximo ano de 2021 certamente vai ser também desafiador e será prospectar, vai ser um ano para prospectar novas oportunidades para os PPPs, além daquilo que já tem sido realizado. Por óbvio que
a questão relacionada ao leilão traz interesse de alguns desses prestadores, talvez eu não diria por todos, mas alguns que já têm um porte um pouco mais significativo, por assim dizer, e certamente significará uma oportunidade singular para o acesso ao espectro licenciado, uma vez que a Anatel continua a trabalhar com a perspectiva de ter blocos voltados para novos entrantes. Evidentemente, nós temos, assim, enfim, uma série de outros desafios. Antes de voltar aqui para o leilão, eu queria também, até vendo aqui a Brint e até o Comp, me permitam colocar assim, Basile e Fuchs, outra questão muito premente, que é a questão dos postes. A gente sabe que, historicamente, o uso dos postes de energia elétrica sempre foi aspecto crítico para a indústria de telecomunicações, enquanto infraestrutura estratégica de suporte à construção de redes de acesso, inicialmente a telefonia e a TV a cabo. Entretanto, com uma conjugação assim, de vários fenômenos, né? A consolidação de um regime regulatório que foi sustentado em competição, uma progressiva supressão de barreiras à entrada na prestação de serviços, uma trajetória ampliada aí de redução dos custos das redes de fibra ótica, enfim, toda essa profusão de provedores regionais, de micro, pequena escala, e isso implicou também em uma crescente pressão e disputa pela ocupação da faixa padrão de uso compartilhado, aqueles 50 centímetros reservados a cabos e equipamentos de telecomunicações. E não por coincidência, essa temática já foi abordada em 3 regulamentos conjuntos entre a Anatel e a ANEEL. A última resolução, a resolução conjunta número 4 de 2014, trouxe uma concertação possível para aquele momento entre as duas agências, estabelecendo diretrizes para a regularização da ocupação a um preço de referência. A época 13,19 deve estar mais ou menos 4,40, alguma coisa, 4,30 e poucos atualizado, a ser aplicado na resolução de conflitos. Desde a reativação da comissão, em 2014, nessa comissão de conflitos, ela foi acionada por mais de 200 oportunidades, e majoritariamente, eu diria que mais de 90% das vezes, para arbitrar o preço do compartilhamento, e houve uma decisão, pelo menos em mais de 120 casos já houve decisão. No esforço de uma também regularização do uso e ocupação, a comissão determinou ainda em 2018 a realização de um esforço das maiores operadoras em mais de 2.000 postes na Grande São Paulo, e sob pena, inclusive, de retirada de cabos, equipamentos. Agora, esse processo tem que ser levado com muito cuidado para que não haja descontinuidade da prestação do serviço. Mas a comissão também tem atuado na pacificação de vários casos conflituosos, com esforços de mediação, e tem tido, inclusive, obtido sucesso em dezenas de casos. Agora, a gente tem um diagnóstico que, apesar desses esforços, né, o quadro regulatório precisa ser aprimorado para o enfrentamento dos desafios. Além das dificuldades que permanecem no acesso aos postes em condições justas, isonômicas, para todos os concorrentes, observa-se também que uma não conformidade, isso é público e notório, na ocupação, e isso tem se mostrado uma constante, e com reflexos, por óbvio, na saturação da capacidade e na própria segurança das instalações. O Brasil conta com aproximadamente 46 milhões dos postes, e aí tem pelo menos uma dezena que seria elegível, aí é um esforço de regularização, justamente por estarem expostos a essa possibilidade de ocupação superior à sua capacidade teórica, né? E, enfim, esse é um desafio que envolve custos, logística, enfim, e com certeza bastante desafiador.
eu entendo que, além do valor devido por pontos de fixação, outras questões precisam ser endereçadas, como a boa gestão da rede, a aprovação célere dos projetos, a boa dinâmica de convivência, a evitar interrupções ou cortes inadvertidos e, sobretudo, previsibilidade e estabilidade na operação. Evidentemente que nós estamos aí, como também sabido, o Brasil tem uma rede, digamos assim, tem uma conformação altamente dependente das redes aéreas, inclusive, se você considerar também que a partir de small cells você vai precisar de uma grande quantidade também de aumento de arranjos de compartilhamento, né, arranjos regulatórios que favoreçam o compartilhamento do mobiliário urbano, né, exemplo de postes, etc., para reduzir, inclusive, os encargos e barreiras à própria instalação de small cells no 5G. Mas, buscando, então, equacionar os desafios presentes em relação a essa questão, a Anatel e a ANEEL têm trabalhado em estrita sintonia na modernização da regulamentação conjunta que disciplinam o compartilhamento de postes. Essa questão hoje está sob a relatoria do conselheiro Moisés, por parte da Anatel, e do conselheiro Efraim, por parte da ANEEL, e algumas questões que se colocam envolvem lá essa regulação definitiva do preço, né, de postes, e aí o setor pode, com certeza, as PPPs trazerem muitos insumos para isso, inclusive para a gente ter uma perspectiva mais orientada à realidade de custos. É preciso também rever o passo atual de regularização do passivo para o melhor uso e ocupação, a transparência, a previsibilidade e a convergência das condições de acesso, ou seja, tanto de preço e condições de acesso isonômicas, né? É preciso fazer planos de regularização da ocupação legada com metas, incentivos e regularidades. E alinhar isso à captura pela modicidade tarifária aos incentivos de promoção da regularização dos postes. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na visão do conselheiro relator, lá, do diretor relator, Efraim, tem toda a disposição para rever essa questão, né, de forma a permitir à distribuidora de energia também conferir essa exploração de infraestrutura, conferir um maior incentivo ao retorno disso. Uma das possibilidades é permitir que haja um agente especializado na exploração dessa infraestrutura de postes, a exemplo das torres, né? Essa é uma das possibilidades, né, no sentido de promover maior conformidade na ocupação, né, favorecer a fiscalização e coibir também a clandestinidade, anonimato, esse tipo de coisa. E sempre assegurando a atualização tecnológica das regras de ocupação. Presidente, deixa eu só interromper um pouquinho, já que você está falando de poste. Quer dizer, então, que a ideia da rede neutra de poste avança? As concessionárias topariam, concessionárias de energia elétrica? Essa é uma questão que tem que ser colocada não como uma imposição, mas como os incentivos às distribuidoras de energia elétrica. Eu entendo que, para que, primeiro, direitos de propriedade, eles precisam ter os seus incentivos validados a partir do momento que a exploração desse espaço de 50 centímetros passa a ser efetivamente um business, né? Enquanto aqui isso não é visto como business, dificilmente a gente vai conseguir alinhar os incentivos para a regularização. Da mesma forma que houve uma percepção de business no setor de torres, com maior compartilhamento de infraestrutura, isso pode também ocorrer no setor de postes. Eu acho que essa é uma perspectiva que se abre, mas que vai depender justamente da calibração desses incentivos para que ela possa ser amadurecida. Em relação ao leilão, eu acho que já está muito consagrado essa ideia de ter uma perspectiva de bloco aos prestadores de pequeno porte. A questão agora que vai ser definida pelo Conselho Diretor se nós vamos ter essa discussão a partir de como fazer a divisão em termos de tamanho dos blocos.
ainda que se pense em blocos nacionais e blocos regionais do mesmo tamanho, mas se esses blocos serão da forma como foi proposta pela área técnica, ou se serão de uma outra maneira. Esse assunto próprio está sobre a liderança e a coordenação do conselheiro Baigorre, relator da matéria. Eu acho que existe a possibilidade de termos, a área técnica falou de 5 blocos de 80, nós podemos ter arranjos diferentes disso, por exemplo, com 4 blocos de 100, sendo um deles regional. Nós podemos ter também, caso não avancemos na totalidade da faixa, nos 400 MHz, podemos ter algo na ordem de 320 MHz, nesse caso, 4 blocos de 80. Queria destacar que o Comitê de Prestadores de Pequeno Porte, presidido pelo conselheiro Emanuel, tem feito um belo trabalho e, com certeza, está aberto também a fazer essa discussão com os PPPs nesse momento, tanto nessas questões dos postes, quanto nessa questão também do edital. Bom, acho que são essas as minhas grandes linhas, mas eu queria dizer também que agora há pouco eu estava numa reunião aí de kick-off mais estratégica com a empresa ou consórcio contratado para trabalhar na questão da migração, da adaptação da outorga de concessão para autorização. Eu sei que isso sempre gerou uma certa preocupação aos prestadores de pequeno porte para que esses recursos que forem direcionados à implementação de infraestrutura, seja de transporte de dados de alta capacidade, não seja utilizada no sentido de enviesar a competição, e por isso mesmo que eu faço esse destaque ao Comitê de Prestadores de Pequeno Porte, porque quanto mais próximos estivermos, quanto mais conhecermos a realidade de redes e de implantação de redes das prestadoras de pequeno porte, eu acho que menor é a probabilidade disso acontecer. Lembrando também que o estímulo ao compartilhamento de redes é uma tônica da agência e vai permear todos esses processos relevantes, sejam as obrigações colocadas no edital, que vai ter uma abordagem muito voltada para compromissos de investimento, seja nos investimentos decorrentes da adaptação do instrumento de outorga de concessão para autorização, tudo isso será orientado para uma abordagem voltada ao compartilhamento de infraestrutura. Acho que o setor amadureceu, seja na dor ou no amor, pelo compartilhamento de infraestrutura. Eu acho que não pode ser diferente disso. Então, queria novamente agradecer, deixar essas breves palavras e, enfim, dizer também que a Anatel, esse ano, a gente celebrou um memorando de entendimento muito novidadeiro, porque a gente conseguiu 100 milhões de reais com, melhor dizendo, 14 milhões de libras esterlinas, que dá aproximadamente 100 milhões de reais com a Embaixada Britânica, para promover justamente projetos de infraestrutura e de inclusão digital. E quem sabe, eu espero que os prestadores de pequeno porte possam ter também protagonismo na implementação dessa infraestrutura que pode ser utilizado com isso, fora os demais instrumentos que a gente já tem conversado. Espero também que os prestadores de pequeno porte consigam deem também uma contribuição efetiva na discussão da reforma tributária. Acho que essa discussão deveria unir todo o setor de telecomunicações, as prestadoras de grande porte, as prestadoras de pequeno porte, sociedade civil organizada. Afinal de contas, o setor de telecomunicações é muito tributado. Essa tributação desestimula o consumo de um serviço considerado na própria pandemia como essencial. Eu acho que essa pandemia a gente pode e deve aprender as lições dela, e uma delas é a essencialidade do setor de telecomunicações. E sobre isso, queria também parabenizar os PPPs, porque tiveram um trabalho extraordinário no sentido também de garantir conectividade nos diversos lugares do Brasil, e essa conectividade é importantíssima para suavizar os impactos sobre a atividade econômica. Então, eu acho que
O setor precisa se mobilizar de uma maneira conjunta, todos os atores, como eu disse, sociedade civil organizada, PPPs, as prestadoras de grande porte, nessa discussão da reforma tributária, para que o setor de telecomunicações não continue sendo tributado da mesma forma da tributação que alcança bens demeritórios, como a gente fala na economia, né? Bens como tabaco, bebidas alcoólicas. Eu acho que, nesse sentido, é importante esse diálogo e eu acho que essa agenda deve ser comum e institucionalmente levada para o Congresso Nacional para uma melhor reflexão sobre a importância da banda larga no Brasil. Obrigado, Miriam. Obrigadão, presidente. Então, eu passo a palavra para o Basílio, por favor, antes da gente começar aqui o debate. Tudo bem. É um prazer estar nesse evento de vocês, do Inovatic, aqui. Muito obrigado a Miriam pelo convite. Como o Euler bem falou aí a respeito das inovações, do que a Anatel tem feito para os PPPs, realmente a diferença aqui no Brasil, as assimetrias que foram criadas ao longo dos anos, tanto em termos de valor de taxa de licença, facilidades para tirar a licença de SCM, e uma série de assimetrias que foram ocorrendo ao longo do tempo, elas facilitaram demais esse crescimento dos provedores. Então, esses 2.000 provedores que tinha em 2010, hoje já são 15.000 pelos números da agência, mais eventualmente alguns que ainda não estejam cadastrados lá. É uma quantidade muito grande de provedores. E esse mercado, na verdade, propiciou essa inclusão digital no Brasil, que sem os provedores, hoje 36%, 37% da população não teria acesso à internet. Porque nós estamos levando acesso à internet em bairros periféricos, em cidades do interior, onde simplesmente não existiria incentivo econômico para uma grande empresa fazer suas instalações lá. Ela iria fazer as instalações nos grandes centros, nas grandes cidades, nos bairros com maior retorno financeiro, como já é natural. Não, a gente acha que isso não é uma questão, é uma questão natural do negócio. Mas, então, os provedores são muito importantes. E o papel do LAC-SP é justamente levar essa experiência do que aconteceu no Brasil para os outros países. E no México também era um local que tinha um monopólio das grandes operadoras até alguns anos atrás. Hoje, esse monopólio já acabou e hoje já tem mais de 2.000 provedores lá no México. Lá ainda são WISPs, eles são provedores wireless, diferente do que está acontecendo no Brasil, que quase 60% dos acessos hoje em dia de fibra são dos provedores. Então, há essa diferença em alguns países da América Latina. Na Argentina também tem alguma coisa próxima de 2.000 provedores, ou seja, e tem vários países que estão crescendo bastante nesse ponto aí. A Colômbia tem uma coisa muito importante, que a gente, inclusive, já fez até um evento do LAC-SP, onde nós trouxemos um representante da Anatel, um representante do regulador da Colômbia e outro do México, para conversar sobre os regulamentos de cada país. E a Colômbia tem umas coisas interessantes em relação aos postes. Lá a questão dos postes foi feito à base de custo, qual o custo que teria cada poste para ser mantido, inclusive, ao longo de toda a sua vida útil. E aquele poste tem que render aquele valor necessário para ser mantido. E independente de quantas pessoas tiverem no poste, se tiver um ocupante apenas no poste, ele tem que pagar todo o custo do poste para manter o poste. Se tiver 5, 6, 7 pessoas, vão dividir o custo do poste entre eles. Ou seja, é até uma coisa parecida com o que o Brasil pode eventualmente vir a fazer com um terceiro intermediário no meio da história. Talvez isso é uma proposta que nós ainda estamos discutindo internamente, mas nós temos algumas sugestões a dar sobre essa possibilidade, que seria os 50 centímetros custa X, e dentro daqueles 50 centímetros ele não vai colocar apenas 5 operadores, vai colocar 10, 15, dependendo do tipo de tecnologia que ele utilizar para colocar aqueles operadores. Então,
Nós temos algumas sugestões que a gente está querendo levar para a Anatel e para a ANEEL também, de como poderiam ser possível esse tipo de coisa, justamente nos locais onde tem grande densidade. Nas grandes cidades, como a gente sabe que são 9 ou 10 milhões de postes que tem problema. Tem locais por aí que não tem operador, ou tem 2 ou 3 cabos apenas de provedores de internet. Então, esses locais deveria ter apenas um preço de referência para que o pessoal pudesse fazer seus cadastros normalmente, sem problema, sem necessidade de ter um terceiro envolvido e tudo mais, que acho que ficaria, para, inclusive, até encarecer o serviço todo. Então, da mesma forma que nós estamos tentando levar para outros países da América Latina, a experiência brasileira, que nós consideramos que ela é boa de modo geral. Felizmente, a gente tem conseguido uma interlocução com a Anatel e com os ministérios muito boa. Realmente, a gente tem sido prontamente atendido. Nós participamos lá do Comitê de Pequenas Prestadoras e temos levado lá, já fizemos, inclusive, 2 reuniões para falar sobre postes, porque é realmente o problema mais premente, mais grave que nós consideramos hoje em dia. Evidentemente que o leilão e a questão de frequências também é muito importante para nós, e também recentemente, a questão do Wi-Fi 6E, que é uma coisa que nos preocupa, que nós não queremos que os 1.200 MHz que eles teriam disponíveis, que eles realmente sejam do Wi-Fi 6E de uma forma livre, porque hoje em dia está sendo já um gargalo para todos os provedores. Os provedores estão levando fibra ótica nas casas das pessoas com velocidades altíssimas, 50, 100, 200, 300 megas, e simplesmente o Wi-Fi atual não dá mais conta desse tipo de velocidades. Então, o Wi-Fi em 2.4 dentro da casa da pessoa, se passar mais de 50 megas, é um luxo. E mesmo no 5.8 consegue, eventualmente, velocidades mais elevadas, mas tem tanta interferência até da casa do lado, do apartamento de cima, apartamento de baixo. As interferências são tão grandes, porque não existem canais suficientes. Então, o Wi-Fi 6E, com toda a canalização disponível para ele, vai ser um alento para os provedores. E, na verdade, ele vai servir de complemento ao 5G, porque nós sabemos que o 5G ele não vai fazer tudo, ele não é mágico, ele tem muito trabalho a ser feito, ele tem que levar muita fibra para muito lugar, ele vai precisar de muitas antenas. Então, se nós tivermos Wi-Fi 6E indoor, mesmo que seja indoor, dentro de corporativo, dentro das empresas, dentro das casas das pessoas, nos shoppings, em qualquer outros locais, aeroportos, isso tudo vai ser um complemento fantástico ao próprio 5G. Então, nós temos conversado bastante com a Anatel e temos participado de eventos, e essa preocupação não é só nossa, ela está acontecendo na América Latina toda. Outros países da América Latina abriram consultas para a questão do Wi-Fi 6E. Então, nós estamos também, isso é uma das bandeiras que nós temos nesse momento. E dentro do 5G, a questão eventual do mercado secundário. Seria importante ter um mercado secundário para que a gente pudesse usar as frequências onde eles não vão usar. Mas não... eu vi algumas notícias de que seria para 2026, alguma coisa assim. Acho muito tempo. Teria que ter um prazo mais curto para a gente poder usar frequências onde, prioritariamente, elas não vão ser usadas. Dentro do mercado secundário, talvez de um formato mais adequado, porque do jeito que ele é hoje, infelizmente, ele não nos traz segurança jurídica para fazer uso secundário da frequência. A gente tem uma possibilidade muito grande de que venha o principal detentor da frequência e quer ocupar aquele espaço e todo o investimento é perdido rapidamente. Então, teria que ter um formato que tivesse segurança jurídica para isso. Bom, demanda, secretário Noide, antes de eu passar para o Thomas, só queria fazer uma perguntinha que falou em din-din.
Já tem pergunta da plateia perguntando como é que acessa as libras da embaixada. Vocês vão fazer um programa? Como é que vocês vão disponibilizar esse recurso? Nós estamos desenhando junto com a embaixada alguns tipos de identificação de alguns locais onde possa ter fazer esses projetos. Tem alguns estudos iniciais, mas enfim, acho que na hora que a gente pensar em inclusão digital, o próprio comitê de pessoas de pequeno porte pode levar ali, pode ser um espaço para levar ideias para a utilização do recurso. E se me permite também, já que você me passou a bola, Miriam, acho que só fazer 2 comentários breves aqui sobre a fala do Basílio, acho que foram muito, muito pertinentes, inclusive as falas sobre a importância dessa discussão do Wi-Fi 6, que está sendo conduzida e relatada pelo conselheiro Emanuel. Eu acho que muito em breve nós vamos já colocar em consulta pública esse assunto e vai ser certamente uma oportunidade de ouvir os diferentes argumentos sobre essa questão e certamente o Basílio trouxe aqui importantes elementos para a discussão. E sobre o mercado secundário de espectro, queria só fazer um esclarecimento importante. Um dos aspectos importantes da Lei 13.879 foi justamente permitir o mercado secundário de espectro no Brasil, que até então essa possibilidade não era vedada legalmente, por assim dizer. E a gente, por óbvio, vai endereçar essa questão no âmbito do RUI, o Regulamento de Uso Eficiente do Espectro. Agora, a previsão já existe, então nada também impede que os agentes apresentem, já nesse momento, arranjos considerando o mercado secundário de espectro para a agência. Por óbvio, a gente vai trabalhar numa regulação no âmbito do RUI, mas eu entendo também que os agentes já têm também toda essa perspectiva de, conversando, tentar trazer soluções por parte do próprio mercado. Então, eu queria só dizer que, digamos que o mercado secundário no Brasil, para o seu pleno funcionamento, ele não está só dependendo da regulamentação da agência. A gente parece-me necessário fazer, talvez, a formatação das linhas gerais, como o Basílio colocou, para dar mais segurança jurídica, mas isso não impede também que, caso arranjos ganha-ganha possam ser já elaborados, isso sejam apresentados para a agência. Então, evidentemente, eu quero instar, não só as PPPs, mas todo o setor de telecomunicações, a fazer essa reflexão, que, quem sabe, o próprio setor pode trazer boas soluções para a agência, mesmo antes da regulamentação dessa questão. Eu vou passar para o Thomas falar um pouquinho, poste não é com você, né, Thomas? Como você é frequência, fala um pouquinho como é que você está vendo essa modelagem aí. Mas só lembrando, conselheiro, também, que eu vi hoje, essa semana, um desses lives, acho que foi do Samuca, ele levou um especialista que apresentou alguns dados preocupantes. O mercado secundário, pelo menos nas apresentações, levou a concentração de frequência nos grandes mercados estrangeiros, internacionais, nos Estados Unidos e tal. Então, acho que é uma reflexão que a gente deve ter. Thomas, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro, eu agradeço, Miriam, pelo convite. Também agradeço as palavras do presidente Leonardo. E também dizer que acho que esses últimos anos a agência contribuiu e muito para o crescimento também das PPPs e com a presidência aí do presidente Leonardo. E também cumprimentar o Basílio, meu colega de CPPP, do Conselho das Pequenas Prestadoras. Bom, a Datorá, rapidamente, né, a gente é muito focado em SPs, né, a gente trabalha desde 2005, muito focado com a parte de voz, e atendemos aí grande parte dos provedores, e agora estamos lançando MVNOs em conjunto com alguns provedores, e também fomentando para que vários possam também trabalhar com IoT. Eu acho que já se falou quase tudo aqui, né? Eu queria só dizer aqui falar um pouquinho de oportunidades e desafios, né, do ano que vem para os provedores, né? Eu acho que o leilão de 5G, não tenho nem dúvida, como foi falado, a concorrência com a Nova Oi, né? A Nova Oi também é um aspecto importante a ser considerado. As redes neutras, né? A gente vai ter muita alteração no próximo ano, até a própria agência
deve fazer algo nesse sentido, mas também é um desafio e oportunidade para os provedores. Muitos M&As, né? Muitas aquisições, muitos investimentos, né? Graças a Deus é um setor que está super aquecido, tem muito dinheiro e acho que os provedores têm que, obviamente, se organizar para fazer captação de recursos. Eu também queria dizer que na minha casa aqui em São Paulo, eu moro no Itaim, eu não tenho fibra ótica. Então, se vocês imaginarem que São Paulo não tem fibra ótica, é uma tristeza, né? A gente não tem PPPs aqui, infelizmente, né? Então, a gente depende das grandes operadoras e a gente não tem fibra ótica em casa. Então, esse trabalho realmente é maravilhoso que foi feito e não teria internet em muitos lugares, né? Essa parte de postes que você comentou, Miriam, na verdade, eu realmente não tenho postes, né? Mas como eu sou da Telcomp, presidente da Telcomp, é um tema muito discutido e muito preocupante, como já mencionado. Em São Paulo, aqui, há 2, 3 semanas atrás, houveram cortes e mais cortes de fios, né, de cabos. Levaram até equipes de algumas prestadoras para a delegacia para comprovar contratos, etc. e tal. Então, você imagina que a gente numa dessas, derruba um banco, derruba um hospital, derruba, obviamente, os usuários, né? Então, é um tema de extrema urgência, extrema importância que realmente eu espero que seja endereçado aí o quanto antes não só para a Anatel e a ANEEL, né? Acho que são vários stakeholders e fundamental um alinhamento nesse sentido, né? Acho que essas são minhas considerações iniciais e obrigado novamente. Gente, desculpa, é que o presidente está se despedindo aqui, ele não vai poder continuar, mas então eu queria só para ele dar uma palavrinha final e a gente continua com o debate, tá? Por favor. É isso, Miriam. Meus cumprimentos aí também ao Thomas, que colocou uma questão importante das redes neutras. Acho que a regulamentação não deve em nenhum momento, não deveria e não faz nenhum tipo de óbice a implementação dessas redes neutras. Pelo contrário, acho que isso deve ser incentivado. Então, também é com boa perspectiva que a gente vê um amadurecimento desse mercado com essa perspectiva. Evidentemente, prezando sempre pela competição. Tem uma série de elementos que foram colocados aqui, o mercado secundário de espectro é um deles, as questões envolvendo M&As, o próprio leilão, que certamente vão gerar um impacto, inclusive, sobre os instrumentos de promoção da competição da Anatel, razão pela qual, inclusive, ontem, na reunião do Conselho Diretor, o conselheiro Abraão, ao relatar a agenda regulatória, propôs, inclusive, um shift de 1 ano no PGMC, justamente para que a análise possa absorver essas questões um pouco melhor. Mas, novamente, eu queria agradecer, me desculpa por ter que sair para outro compromisso, e parabenizar aí o Thomas à frente da Datorá, à frente da Telcomp, pelo trabalho que tem feito. Aliás, preciso fazer um registro aqui. Na última semana, as coisas têm passado tão rápido que, às vezes, a gente perde até a questão do time. Foram aprovados 2 importantes marcos legais, a revisão do FUST e a questão dos dispositivos IoT. Eu queria até... É importante dizer que a Anatel interagiu também muito institucionalmente nessas 2 questões. Em relação ao FUST, acho que é importante dizer que o próprio projeto de lei aprovado foi aquele que tem muito lastro no anteprojeto enviado pela Anatel em junho, salvo engano, de 2019, ao MCTIC, e aí contou com uma liderança muito grande da Frente Parlamentar do Agro, aqui nós registramos nossos agradecimentos, e também na questão do IoT, nós tivemos muita interação e o Thomas aqui foi sempre uma pessoa que trouxe muitos elementos para essa discussão, para que nós pudéssemos ter uma boa interação no Congresso, trazendo elementos técnicos para a gente convencer e não só falar da importância disso legislativo, mas para a própria área econômica do governo. Queria agradecer também ao Basílio, que está sempre trazendo boas sugestões e admoestações para a agência. E é importante, Basílio, mesmo essa sua compreensão de que se nós podemos compartilhar alguma experiência com os demais países da América Latina no sentido de promover a expansão da infraestrutura digital a partir de empreendedores locais, eu acho que é fundamental que assim façamos.
e também que possamos aprender da experiência dos países latino-americanos. Com isso, eu deixo um abraço, Miriam, agradecendo a você pelo convite e pela promoção do debate. Um abraço. Um abraço, obrigada, conselheiro. Ele teria sugerido colocar um representante da Anatel, mas acho que não precisa, porque a gente está quase no finalzinho e a gente toca bem aqui o nosso debate. Eu queria voltar para o Thomas Basílio antes, que é ouvir um pouquinho a opinião dele, até para eu conhecer, que eu, na verdade, eu não sei como é que fica isso no mercado, essa recente decisão da Anatel de liberar os MVNOs para fazerem acordos com mais de um MNO, né? Ou seja, hoje o ISP tem que estar vinculado a uma única rede nacional, né? Qual é o impacto disso, se há impacto, e como é que você vê uma possível rearranjo de mercado por conta disso? Por favor. Então, qualquer evolução é sempre importante, né? Essa é uma evolução importante, ainda mais quando você pensa que o Brasil, cada região você tem uma rede melhor, né? De Vivo, TIM, Oi e Claro, né? Só que, tecnicamente, é muito complexo, né? Você trabalhar com 2, 3 operadoras no mesmo chip, né? Então, honestamente, eu ainda não estou vendo grande evolução nesse sentido. Acho que, sim, você vai poder trabalhar com 2 chips, né? Então, você vai ter um chip da Vivo, um da Claro, uma credenciada com cada uma. Mas eu vejo com muita dificuldade você trabalhar ao mesmo tempo com uma operadora para ter o melhor sinal, né? Que seria o modelo ideal de competição. Então, complexo, esse modelo é complexo, também o roaming, né, que tá permitido, né, na regulamentação, mas, novamente, você depende dos 4 players para que isso aconteça, e eu vejo com dificuldade, não é um negócio tão simples assim para ser endereçado, né. Um ponto que eu acho importante... É uma questão muita complexidade técnica, mais do que uma mudança mais do que ligar uma chave, é isso, né? Você tem um problema técnico, você tem um problema também das operadoras aceitarem, né? Então, por mais que esteja liberado, elas não são obrigadas a aceitar, né? Então, acho que esse é o ponto principal nessa mudança, né? Tom, mas em relação ao mercado secundário, agora eu vou puxar para o Basílio também, desculpa, só um minuto. Você acha que o mercado secundário, do jeito que, conforme for a modelagem, como é que ficam os MVNOs, ou seja, a estratégia de mobile virtual com o mercado secundário? Você acha que morre, muda? Como é que você está vendo esse impacto? Ao contrário, né? Para a gente, o mercado secundário é fundamental, né? Ou uma rede neutra no 5G que poderia nos dar acesso em algumas regiões, ou o caráter secundário, né? Tem regiões que, infelizmente, acho que aqui os ISPs conhecem melhor que todos, né? Tem regiões que você não tem antena, né? Que você não tem condições de chegar. E uma MVNO, em parceria ou em uso de caráter secundário, a gente conseguiria chegar junto com o ISP numa região que hoje não tem antena. Então, eu ao contrário, eu vejo o uso secundário como uma grande oportunidade para não só as MVNOs, quanto os ISPs, né? Agora, um ponto importante aqui, eu deixo para o Basílio também, infelizmente o presidente saiu, mas o preço tem que estar definido. Se não tiver preço definido, a negociação é praticamente um parto, né? Acho que é mais do que 9 meses, né? Então, tanto o MVNO quanto o caráter secundário, o preço tem que estar definido pela agência. É fundamental isso para que a gente consiga rapidamente colocar no ar esses negócios. Basílio, então me ajuda um pouquinho. Primeiro, preço pela agência definido de mercado secundário. Nunca ouvi a agência falando sobre assuntos. Não sei se eu também estou meio sem tempo de acompanhar as mudanças, não tenho visto isso. Mas, tirando o preço, como é que você vê a questão? O que preocupa vocês em relação vocês e ISPs em relação à ocupação do mercado secundário? Esse prazo você acha muito dilatado? Por quê? Porque vocês temem que não teriam, já que não vão comprar frequência, não conseguem levar 5G, é isso? Não, o prazo não está definido ainda, mas as informações que nós temos é que tem um prazo longo para que possa ser usado as frequências que eventualmente fizerem parte do leilão. Nós consideramos. Mas e as antigas? E se liberar as antigas, não serve? Libera uma 700, não resolve, uma coisa assim? Sim.
Se liberarem antes, alguma coisa resolve, evidentemente. Eu também não tinha entrado nessa questão do preço. Eu acho que é importante o que o Thomas falou, de que tem que ter uma definição de preço ou algum tipo de referência ou um preço máximo, alguma coisa assim. Eu acho isso muito importante, porque senão o mercado pode simplesmente não existir. O pessoal cobrar o que quiser, não vai ter mercado. As dificuldades que nós vemos, tenho conversado com várias empresas que eventualmente poderiam usar o mercado secundário e não usaram, sempre esbarram na questão jurídica, assim, na insegurança jurídica. Porque eles montam todo um plano de negócio, montam uma estrutura, montam um formato, aquilo começa a dar certo, vem a dona da frequência naquela área e fala, beleza, agora eu quero continuar com a minha própria frequência. E você tem que sair simplesmente. Não existe uma obrigação de que ele te compre por um valor X mínimo, uma base, ou então que ele te deixe continuar de uma forma coordenada com ele por um tempo. Teria que ter uma série de regras que o pessoal poderia colocar nesse tipo de mercado para garantir que você pudesse pedir realmente o uso secundário de frequências. Tem muitos locais por aí que não estão usando as frequências. Provedores poderiam estar usando aquelas frequências para algum tipo de serviço e não pedem simplesmente porque não vale a pena um investimento. E isso, inclusive, é que acaba forçando toda essa questão dos postes, que é muito mais fácil você passar a fibra de uma vez e tentar, até inclusive levando fibras em locais que são, a princípio, inviáveis economicamente, mas para um pequeno provedor acaba sendo viável, porque ele é tão pequeno que qualquer receita que ele tiver daquela região que ele teve sustenta a empresa dele. Então, essas são as diferenças que tem entre os provedores. Tem provedor hoje chegando aí nas centenas de milhares de acessos, mas tem provedor ainda com 100, 200, 300 acessos. Está cheio de provedor desse tamanho no Brasil. Ok. Gente, infelizmente, o nosso debate ficou um pouquinho exprimido por causa da participação do presidente, né? Mas eu achei legal ele esclarecer algumas questões que estão na agenda, né? Então, eu queria dar uns 3 minutinhos para cada um para falar o que eu não perguntei, que vocês acham importante, começando com o Thomas e depois com o Basílio, tá? Por favor, Thomas. Primeiro, obrigado de novo, né, pela participação. Eu acho que uma coisa que a gente falou muito pouco aqui e afeta diretamente aos ISPs é o FUST, né? O presidente comentou a aprovação do FUST há 10 dias atrás, mais ou menos, né? Na verdade, há uma semana, um dia atrás. E tem uma coisa legal que o Arthur falou, desculpa, mas aqui no nosso evento, é que eles vão criar um fundo garantidor para os ISPs com o FUST, né? Vocês já teriam alguma modelagem? Como é que poderia ser isso? Acho que é muito recente, né? Mas eu acho que o fundo, o maior problema, venhamos e convenhamos, para os provedores captarem recursos é a garantia, né? Dificilmente você consegue uma garantia. Então, se você tem um fundo garantidor, realmente eu acho que é o modelo ideal para captação de recursos, não só no banco, quanto no BNDES, FINEP, que tem recursos, né? Eles têm recursos, a gente só tem a dificuldade de ter uma garantia para que a gente consiga a captação desse recurso, né? Então, o FUST vem de encontro a isso, que é fundamental para os provedores, né? E um segundo tema que eu acho que também foi debatido, né, mas é importante, é o 5G, né? Se a gente vai ter um bloco, se esse bloco for ganho por uma PPP ou por uma rede neutra, né, porque a gente já vê grandes investidores falando que vão entrar no leilão, é muito importante que os provedores estejam alinhados para que possam oferecer serviços nas suas regiões, que seja via rede neutra ou que seja em parceria com quem adquiriu, né, com a PPP que adquiriu o bloco, né? Então, acho que isso é um segundo tema importante para todos também. Basílio, você não acha que esse movimento da rede neutra, então, muda um pouco o jogo e a estratégia dos ISPs em relação ao leilão? Quer dizer, não seria melhor ficar explicitado
se vai ter mesmo gente comprando rede neutra e a rede sendo neutra efetivamente, como é que você está avaliando um pouco esse momento aí? Olha, eu acho importante a questão da rede neutra, tanto no 5G quanto mesmo nas redes neutras de fibra que estão falando, de infraestrutura de modo geral. Elas são importantes. O fator fundamental é se ela vai ser realmente neutra. Esse que é o grande problema. Porque uma rede neutra de alguém que tem também um envolvimento de uma outra empresa de telecom de algum tipo, ela pode acabar direcionando para a empresa parceira dela, ou para a empresa que controla, a controladora. Então, nós consideramos que o ideal da rede neutra é uma empresa que ela não é uma telecom, ela não vai atender cliente de modo final, ela vai atender quem quer usar a rede dela, seja tanto na parte de frequência quanto na parte de fibra ótica ou dos postos, ou o que seja. E você acha que isso precisa de regulação? Oi? Você acha que precisa de regulação? Porque a Anatel fala que faz e não precisa de regulação. Ou vai ter que ter alguma forma de indicação, pelo menos sobre ótica da concorrência? Como é que você acho que tem que ter uma forma de garantir a neutralidade. Então, a Anatel vai ter que fazer um regulamento básico para garantir que aquela empresa seja realmente neutra. E eu acho que a melhor forma da empresa ser neutra é que ela não forneça serviços que vão concorrer justamente com as pessoas, com as empresas que vão usar o serviço dela. Então, se ela vai fazer última milha, por exemplo, ela vai vender última milha, mas ela não vai ter última milha dela. Ela só vai fazer última milha para outros. Se ela vai vender, vai atender 5G de forma neutra, ela vai atender 5G de forma neutra para outras empresas que vão usar o serviço dela, e não para atender usuários finais. Então, eu acho que as regras têm que ser mais ou menos nessa linha. Claro que isso estou falando de modo gerais, teria que ser bem mais aprofundado, mas nós já vimos isso no passado. Redes neutras, pessoas que se dizem neutras, mas não são neutras de verdade, acaba sendo prejudicial para todo mundo. Ô, Thomas, e como é que você analisa um pouco esse quer dizer, você acredita, a gente ouve muito no mercado falar que fundos, né, grandes fundos de infraestrutura, que aí parece que são neutros mesmo, né, porque estão realmente interessados, e você acha, mas você não acha que, se não ficar muito explicitado esse movimento, pode talvez até atrapalhar uma ação mais objetiva dos pequenos, grandes, outros fundos que já têm investimento nos IFPs, que poderiam entrar comprando NACO? Como é que você vê um pouco essa movimentação de mercado aí? Eu gosto do conceito de rede neutra. Eu gosto bastante, né? Concordo com o Basílio 100% que é neutra em alguns casos a neutralidade é complexa devido ao controlador ou alguém com capital influente, vamos dizer assim. No caso do 5G, eu acho, honestamente, eu espero que se tenha uma rede neutra, né? Isso vai facilitar a vida dos provedores e das MVNOs para essas áreas que não têm cobertura, né? A gente tem que esquecer um pouco as grandes cidades que estão bem atendidas, não tem fibra ótica, mas elas são bem atendidas no 4G, no 3G e vão ser bem atendidas no 5G. Mas se a gente quer ver 5G fora de grandes centros, a gente precisa dos provedores. E a gente sabe também que os provedores que vão ter condições de participar desses leilões, da forma como está sendo feita, são provedores de maior porte e que talvez vão usar a frequência para eles, né? E não para disponibilizar para terceiros, né? Então, eu particularmente sou muito a favor da rede neutra e como você está falando, acho que é importante realmente depois conseguir informações de quem vai participar mesmo para até se posicionar. Tranquilizar o mercado, né? Gente, bom, se vocês souberem, depois vocês me avisam, tá bom? Infelizmente, a gente tem que encerrar. É uma pena que teve pouquinho tempo, mas eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que esse debate tem que continuar. E estamos aqui para contribuir, a gente avançar um pouco mais nessa discussão, né? Muito obrigada, Basílio, muito obrigada, Thomas.
Obrigado. Podem se retirar aí da salinha, que agora nós temos um link aqui de intervalo comercial. A Denise está chegando. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Um abraço. Denise, por favor, sua vez, né? Bom, tchau, um abraço, gente. pode. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores. Últimos minutos, hein? Corra no estande da FibraGen. Últimos minutos para concorrer a uma CEO 48 fibras SBT Júnior com kit Master. O sorteio será hoje às 14 horas ao vivo no Instagram, @FibraGen. Visite o estande e confira todas as promoções do Black November. Teste o aplicativo Paramount Mais por 30 dias grátis. Visite o estande e converse com os representantes comerciais. No estande da Arzitec, oferta relâmpago Black Friday Arzitec. Smart OTDR 136B D1 válido apenas por 30 minutos. De 24.370 por apenas 21.990 à vista ou financiado em até 36 vezes. Corra, temos poucas unidades. Na Padtech, assiste o webinar O Uso da Tecnologia DWDM. Nas redes do ISPS e confira os Pad Black DWDM. Na Telecom, conheça a Play, plataforma de streaming com foco em entretenimento. Visite o estande e confira. E não deixe de passar no estande da NIC.br e conheça todas as atividades do NIC.br e CGI.br. Uma ótima tarde a todos e muito obrigada.